Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Minutos para Reflexão. Hoje eu quero falar para você de 3 grandes medos que a gente tem. Tem 3 medos que nos assolam, fica o tempo inteiro batendo na nossa cabeça. É lógico que a gente tem muito mais medo. Se uma pessoa disser assim pra gente, né? Não, o ser humano tem um medo que é isso, o ser humano tem um outro medo. Não, a gente tem medo de um monte de coisa, Mas eu quero falar especialmente sobre 3 hoje. 3 que são muito estudados, a gente discute muito, a gente estuda muito. E olha que eu estudo bastante, eu estou sempre estudando e entendendo um pouco mais, porque meu trabalho é com pessoas. Então eu quero falar desses 3 grandes medos. Tem um que eu acho que é natural, está em todo mundo, né? Que é o medo que a gente tem de não conseguir chegar onde a gente quer, não conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer, não conseguir ter uma família, não conseguir ter um bom trabalho, não conseguir dar conta de sustentar a nossa família, não conseguir entrar na faculdade, não conseguir sair da faculdade. A gente tem medo de não conseguir. E uma vez que a pessoa tenha conseguido, qual é o outro medo que vem violento no meio do caminho, né? É o medo que a gente tem de perder. O medo de perder as coisas. Então a gente tem um medo enorme de perder aquilo que a gente conquistou. Então o medo de não conseguir, o medo de não conquistar e, na sequência, o medo de perder. E por medo de perder, a gente vai fazer um monte de coisa que a gente não gostaria de fazer. Então esse é o segundo medo que a gente tem, o medo de perder aquilo que a gente conquistou. E aí qual é o terceiro medo? O medo de não conseguir se erguer, não conseguir reconquistar as coisas novamente. Então veja, a gente muitas vezes é movido por esse medo. E sendo movido por esse medo, pelo medo de não conseguir, o medo que a gente tem, esse primeiro medo, né? O medo de não conseguir algo, não alcançar algo, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba levando uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Quando eu digo de uma vida medíocre, vamos usar a palavra medíocre de uma forma certeira, assertiva, né? Às vezes as pessoas falam de mediocridade, nossa, parece que é uma coisa feia, você está xingando alguém, mas mediocridade é levar essa vida mediana, sempre mediana, sem muitos altos nem baixos, né? E com toda a segurança que eu posso, eu vou controlando tudo, eu vou tomando cuidado com uma série de coisas e etc. Medo de não conseguir. Então eu vou dando passinho, e aí quando eu conseguir algo, aí por medo de perder, aí eu vou me segurando no meio do caminho. Então presta atenção. Fala, tem que dar um primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não consegue fazer absolutamente nada. E aí as pessoas acabam ficando com muito medo mesmo. E um dos grandes medos que as pessoas têm, no momento que vai fazer algo, é o medo da crítica. Sabe quem não recebe crítica? Tem um cara que não recebe crítica nunca. Tem uma pessoa que não recebe crítica nunca. É aquela que não faz nada. Então, se não quer receber crítica, não faça absolutamente nada, não faça nada. Eu estou aqui, estou me expondo, estou falando as coisas que eu penso, mas não são só coisas que eu penso. Veja, não estou tirando isso da minha cabeça só não. Eu estudo para essas coisas, eu corro atrás e, além do que, eu trabalho com pessoas, são milhares de pessoas que passam pela minha vida. Eu atendo no consultório, eu trabalho com treinamentos, então são milhares de pessoas que estão passando pela minha vida o tempo inteiro. E aí essas milhares de pessoas, elas me apresentam algo, elas me demonstram algo. E eu aprendo muito com elas. E aí eu sinto que eu tenho que passar isso para frente, eu tenho que falar com outras pessoas. Então tem gente que tem um medo de crítica enorme. Aí você diz assim para mim, não, mas quem já morreu não recebe crítica também. Lógico que recebe. Se ele fez alguma coisa, ele recebe. Só não vai receber crítica quem não fez absolutamente nada. Se você não quer receber crítica, então não faça nada. Não faça absolutamente nada. Né? E depois que você conquistou algo, é lógico que você não vai jogar tudo para o ar, mas você precisa exercitar a sua coragem, você precisa exercitar a sua segurança. E como é que você exercita a sua coragem? Através do medo. Como é que uma pessoa exercita a matemática? Fazendo exercício de matemática, não tem outra saída. Isso foi bom ter passado pela mecânica. A mecânica me ofereceu um monte de coisa para eu pensar, para eu refletir. Então a gente pode fazer exercícios. A gente pode fazer vários exercícios. Então, o tempo todo a gente tem que estar olhando para o nosso medo. Olha, quero te dizer uma coisa. Vou te contar um segredo agora. Contar um segredo para você. De uma experiência que eu vivi que foi maravilhosa.
Eu acho que foi o momento mais legal da minha vida. Isso vai trazer um estado de presença para a gente. Quando a gente começa a enfrentar os nossos medos, quando a gente começa a olhar para eles de frente, isso traz um estado de presença. Você está mais aqui, você está mais vivo, você tem mais condições de fazer as coisas nesta vida. Então aí eu vou te falar de uma experiência minha que foi muito legal. Mas antes de falar dessa experiência minha, eu quero te falar desse medo de não conquistar novamente, né? A gente não perde nada nessa vida, a gente não perde nada, né? As coisas que de repente, porventura, não deram certo, são experiências que a gente vai coletar e que a gente vai fazer agora de uma forma diferente. Eu me lembro de um grande inventor, né? Que ele, por 200 vezes, quando ele foi inventar a lâmpada, 200 vezes ele errou. E aí alguém disse, você não cansa de errar? Ele falou assim, não canso de aprender. Né? Mas você errou 200 vezes. Ele falou, não, eu aprendi 200 vezes como não fazer algo. E isso é muito legal. Mas aí eu quero te falar, então pensa nisso, reflita sobre isso. Aí eu quero te falar de uma experiência minha e esse estado de presença maravilhoso que nos traz, né? Eu tenho medo de montanha-russa, eu tenho medo que me pelo de montanha-russa. E aí eu fui com as minhas filhas, fiz uma viagem e a gente foi a um parque, um parque bem grande, etc. E nós chegamos lá, tinha uma montanha-russa que você sentava numa cadeirinha, sabe? Você ficava sentado, como eu estou aqui agora, sentadinho naquela cadeirinha ali. E aí eu olhava e aquele negócio dava volta, etc. E aí eu ficava pensando, e aí eu ficava, olha só como é que são as coisas, né? A gente fica criando cenários muitas vezes, porque o medo faz isso com a gente, faz a gente criar cenários. E aí eu ficava criando cenários, uma pessoa voando, ela se espedaçando, ela morrendo, ela se explodindo no meio daquele negócio todo. E aí eu ficava pensando naquilo. E aí eu disse, eu jamais vou nesse negócio aí. E quando foi na última volta da montanha-russa, já não tinha quase ninguém mais na montanha-russa, as minhas meninas, assim, quando ela já vinha vindo bem devagarinho, elas gritaram de lá assim, pai, espera a gente lá na catraca, lá, vamos com a gente até pelo menos a catraca. E aí eu fui até a roleta lá, a entrada da montanha-russa. E eu fui até lá, e aí quando eu cheguei lá, as duas, assim, pai, vamos. E aí naquele momento eu disse assim, quantas outras vezes eu vou estar com elas? Quantas outras vezes eu vou estar num lugar como esse, vivendo uma experiência dessa com as minhas filhas? Eu não sei dizer, eu não sei como é o dia de amanhã, não sei como seria o dia de amanhã. Mas aí eu disse para mim, eu falei, eu vou aproveitar esse momento, eu quero aproveitar esse momento. Aí eu não tive dúvida, né? Atravessei, entrei, ela disse, pai, não acredito que você vai. E foi talvez a experiência mais legal da minha vida. Eu venci um medo enorme naquela hora, saí de lá me sentindo muito mais seguro, muito mais preparado para fazer outras coisas, inclusive, mas acima de tudo, feliz e num estado de presença que você não acredita, porque ali eu estava com elas de tudo, eu estava com elas na alegria delas, eu estava com elas no quanto a gente sorriu e brincou a partir daquele momento e naquela noite que foi muito especial para a gente. Então, vencer o nosso medo, ele traz um estado de presença. Então, criar esses exercícios, eles são muito legais, assim, quando você pode criar esses exercícios. Bem, pensa nisso, esse foi o Minutos para Reflexão de hoje. Eu te espero no próximo Minutos para Reflexão, sempre com um tema legal para a gente refletir. Até o próximo, nos vemos no próximo. Aí eu quero dizer uma coisa para você, né? De novo, estou colocando os links dos trabalhos que eu faço. Eu sempre coloco um linkzinho aí para você dar uma olhada. E hoje estou colocando um link especial, dê uma entrada lá, vai curtir a nossa página no Facebook, curte lá as demais páginas que a gente tem, curta o meu canal de vídeos, curta o canal de vídeos da minha empresa, e a gente vai se encontrando no Minutos para Reflexão. Até o próximo, muito obrigado, e a gente se vê no próximo. E se você tiver uma experiência onde você venceu um medo muito grande e te trouxe esse estado de presença, compartilha aí, põe aí no Facebook, põe aí no YouTube, não sei que canal que você está, não sei por onde você está me assistindo agora, mas coloca aí, vai ser legal pra caramba. E eu quero ouvir sua experiência também, e se você quiser relatar sua experiência um dia, relata aí, e quiser que eu fale aqui para todo mundo, eu falo também. Então, manda aí as suas experiências e a gente se vê no próximo Minutos para Reflexão. Até lá, um grande abraço, obrigado, valeu.